Salve, salve, tropa! Muito bom dia pra vocês, boa tarde, boa noite. Vamos para os palpites da nossa querida segunda-feira, segundou por aqui. Gravando esse vídeo no domingo pra vocês. Tô quase indo almoçar. E bora que bora, tá? A grade tá interessante pra uma segunda-feira. Eu separei 5 jogos e vou tentar trazer a melhor análise possível pra vocês, tá? Média de gols, escanteios, cartões, handicap, enfim, tudo que vocês têm direito eu vou trazer pra vocês nesse vídeo. Caso vocês gostem aqui dos meus palpites, deixa o like e se inscreva no canal. Vocês sabiam que mais da metade das visualizações são de pessoas que não se inscrevem? Eu não sei porquê, eu não sei se eu sou feio, se a pessoa não quer me ver todo dia, não sei, alguma explicação tem. Mas se você é uma dessas pessoas que assiste várias vezes os meus vídeos e ainda não é inscrito, já clica no botão de se inscrever. Não vai alterar em nada praticamente na sua vida, mas vai me ajudar demais, tá? Então se inscreva no canal aí, porque me ajuda muito mesmo. Muito obrigado a todos que fazem isso e assistem aqui meus palpites diariamente. A intenção é ajudar vocês, em troca vocês contribuem aí com o like, com a inscrição, que me ajuda muito mesmo, tá? É isso então, recados são esses, sem muita enrolação. Bora pros palpites da nossa segunda-feira? Vamos lá. Bom, tropa, vamos lá então. Vou trazer vocês aqui pro resultado que a gente teve no sabadão, tá? Sabadão, como eu falei pra vocês, eu não trabalhei em muitos jogos, porque eu queria evitar o máximo de head possível. Então eu trabalhei só em jogos que de fato eu encontrei valor. Resultado, foram 13 greens e 4 heads. O jogo do Bolonha com a Genoa, a gente foi para dois cenários, escanteios e cartões. Cartões bateu, escanteios deu red. Milan e Monza, ficamos em cartões, mais de 3 teve só um. Cenário de Milan vence e menos de 3 escanteios bateu. Jogo do Huracan com o Independiente, os 3 cenários bateu, menos de 2,5, mais de 3 escanteios casa e mais de 3 cartões. Fluminense e Vasco, ficamos em cartões, fomos para menos 7, teve exatamente 7. Tomamos red na linha exata. São Paulo e Mirassol, os 3 cenários de recomendação bateram. E o jogo do Galo com o Corinthians, eu acho que foi um dos piores jogos dessa temporada aí no Campeonato Brasileiro. O jogo foi 0-0 e acreditem se quiser, teve só 2 escanteios. Em 90 minutos, em um jogo 0-0, teve apenas 2 escanteios. Eu não sei, sinceramente, o que as equipes foram fazer em campo. Eu acho que foram jogar peteca, foram jogar bocha, foram jogar dominó, porque futebol eles não jogaram. Convenhamos. Se uma equipe tá com 0-0, o que elas precisam fazer? Pressionar o adversário para buscar gol. Se não acontece gol, consequentemente acontece o quê? Escanteio. Teve 2 escanteios num jogo 0-0. Eu acho que eu nunca vi isso. Em mais de 5 anos que eu trabalho com isso. Eu acho que eu nunca vi isso, rapaziada. Eu acho que eu nunca vi isso. Doideira, tá? Enfim. Cenário aqui de cartões, a gente foi para menos 8. Teve a quantidade suficiente, teve só 6. Então bateu. Escanteios, como eu falei, a gente ficou nesse red, tá? Vamos para os palpites da segunda-feira, que eu não gosto de me enrolar muito. Se vocês quiserem ver essa planilha, o link dela tá na descrição para vocês olharem ela com mais calma, verem os outros dias. Fechou? Bora para os palpites então. Vamos começar então aqui pela Suécia, Allsvenskan. É uma competição que nem sempre eu trago, mas encontrei valor nesses 2 jogos que vão acontecer nessa segunda-feira da Suécia, então eu vou trazer para vocês, tá? O primeiro jogo é entre Norrköping e o Mijalbi, tá? Mijalbi, tem gente que fala Mijalbi, tem gente que fala Mijalbi, eu falo Mijalbi. O Mijalbi vem com uma cotação 2,05, o Norrköping vem com uma cotação 3,30. Para mim é um jogo muito interessante para gols, são 2 equipes que produzem bastante gols se a gente observar. Mijalbi vem aqui em primeiro colocado, 11 jogos, 8 vitórias, 2 empates, apenas uma derrota, um resultado muito bom. 24 gols marcados em 11, sofreu apenas 10. Pega aqui um Norrköping que vem em nono, em 10 jogos marcou 19, sofreu 19. Isso é quase 2 gols por jogo na média. Então, acho que o over 1,5 é uma excelente opção, tá? Nos últimos 5 aqui a gente observa que do Norrköping, tanto em casa quanto fora, bateu nos últimos 5. Do Mijalbi é um pouco diferente. 3 de 5 jogos bateu o over 1,5. Eu acredito que isso aconteça, tá? Para bilhete personalizado a 1,22, 1,20 é uma excelente opção, então vou deixar de recomendação para vocês. Em escanteios, o Norrköping tem uma média de 5,5, Mijalbi tem uma média de 4,8, mais de 6 escanteios na partida. Norrköping 1,8, Mijalbi com uma média de 1,5. Eu vou para menos de 7 cartões na partida. A média do juiz ela é de 4,5. O próximo jogo, também da Allsvenskan, esse jogo às 14h10, é entre o Hammarby e o Degerfors. 2 equipes muito boas também que produzem gols, principalmente o Hammarby, que joga em casa, é o favorito. No mod 1,36, pega um Degerfors numa cotação 8. Vamos olhar a classificação para vocês identificarem. Hammarby vem aqui em quarto colocado, 11 jogos, 20 gols marcados, 9 gols sofridos. Um bom sistema defensivo, um dos melhores da competição.
e a média de gols também é uma das melhores, tá? Tem um dos melhores ataques aqui do campeonato. O DG Force em 10º colocado, 10 jogos aqui, marcou 16 gols, sofreu 19, tá com menos 3. Eu acredito também num jogo over 1,5, ainda mais porque o favorito joga em casa, então isso tem valor, tá? Se a gente observar os últimos 5 jogos do Hamarby em casa, todos eles o over 1,5 bateu. Do DG Force, over 1,5 nos últimos 5 fora de casa. Então eu acredito muito nesse cenário aqui também. Over 1,5 na faixa de odd bem semelhante ao jogo do primeiro jogo. 1,20, 1,22. Para mim dá para montar um bilhete personalizado, tá? Em escanteios, o Hamarby tem uma média de 7.1, DG Force 3.0. Mais de 4 escanteios para o Hamarby. Cartões, Hamarby 1.3, DG Force 2.6. Menos de 7 cartões. A média do juiz é de 3. Quem quiser se expor um pouco mais e tiver essa linha, pega menos 6, tá? Menos 6 cartões, pode ser daí no máximo 5. Próximo jogo, a gente vai para a Liga Saudita, às 3 horas, Al Hilal enfrenta o Al Qadisiyah. Aqui é o seguinte, Al Qadisiyah, terceiro colocado, Al Hilal segundo. Cotação 4,33 para o Al Qadisiyah, o Al Hilal vem numa odd 1,60. Se a gente observar na classificação, é bem semelhante, tá? O futebol das equipes está muito parecido e tem uma qualidade muito grande. A única diferença que é muito disruptiva aqui é o saldo de gols do Al Hilal. O Al Hilal em 33 jogos marcou 93 gols, sofreu 41. Pega aqui um Al Qadisiyah que em 33 jogos marcou 53, sofreu 29. É um time que está com 24 no saldo, enquanto o Al Hilal está com 52. Tem aí o time com melhor ataque, né? O time que mais produz gols. Porém, eu acho um jogo muito equilibrado. O Al Qadisiyah vem jogando bem. Eu não vou me expor tanto assim na vitória do Al Hilal com facilidade. Eu acredito que possa ser um jogo aí com um certo equilíbrio. E eu vou indicar o seguinte, handicap mais de 2,5 para o Al Qadisiyah. Pagando 1,22. O que pode acontecer? O Al Qadisiyah pode ganhar, o Al Qadisiyah pode empatar, o Al Qadisiyah pode perder para o Al Hilal por até 2 gols de diferença. Então pode ser 2-0, 3-1, enfim, 2 gols de diferença a gente ganha. A gente só toma head nesse cenário se o Al Hilal meter 3 gols ou mais de diferença. Tem que fazer 3-0 ou 4-1, enfim, um cenário que eu não vejo com tanta facilidade pelo equilíbrio do jogo. Então vai ser a minha recomendação para vocês, ok? Em escanteios, o Al Hilal tem uma média de 6.3, o Al Qadisiyah 7.3. Eu vou para mais de 7 escanteios no jogo. Cartões, o Al Hilal 1.8, Al Qadisiyah 2.0. Mais de 2 cartões. Acredito sim num jogo que pode ser um pouco faltoso pela relevância, então eu vou para mais 2. O próximo jogo é na Série B, Criciúma enfrenta o Coxa. Esse jogo aí às 19 horas. Cotação para o Coxa a 3,30, Criciúma a 2,35. O Coxa tá numa fase bem melhor que o Criciúma. O Criciúma não começou bem o campeonato. Tá aqui embaixo na tabela, 17º colocado, são 8 jogos, apenas uma vitória. Não tem como apostar num time que venceu apenas um jogo de 8. Marcou 9 gols, sofreu 9. Tá zerado no saldo, tá tudo igual. Pega aqui um Coxa que tá em 7º. Em 8 jogos venceu 4, metade. Empatou 1, perdeu 3. Marcou 7 gols, sofreu 5. Para mim o melhor cenário aqui para me expor seria dupla chance ao Coxa a 1,57 pela odd, tá? Pela odd tem valor. Para mim tem valor. Um time que em 8 jogos venceu 4, empatou 1, contra um time que em 8 jogos venceu só 1, mesmo jogando em casa, dupla chance para o Coxa a 1,60, 1,57, eu vejo valor na odd. Eu trabalharia, tá? Outro cenário seria trabalhar escanteios e cartões sem trabalhar em gols nem resultado a nenhum dos dois. Só cantos e cartões. Vamos lá. O Coxa tem uma média de 5,5 cantos, o Criciúma 7,8. Mais de 7 ou mais de 4 escanteios para o Criciúma. Cartões, Criciúma 2,5 na média, o Coritiba 2,7. Mais de 3 cartões. Eu acredito já num jogo faltoso. A média do juiz, querendo ou não, ela é alta, de média para alta, é de 5,5. Então acho que pode ser um jogo faltoso aqui. E pra gente finalizar, a gente tem um jogo do Campeonato Brasileiro. Bragantino enfrentando o Juventude. Bragantino favorito, vem jogando até um bom futebol, jogo às 8 horas da noite. Odd 1,48 para eles, contra aí o Juventude numa cotação 7. Na classificação, é o seguinte, Bragantino vem em quarto colocado, 9 jogos, são 5 vitórias, 2 empates, apenas 2 derrotas em 9. Marcou 11 gols, sofreu 8. Tem um bom sistema ofensivo e defensivo, hein? Pega aqui um Juventude que está em 18º colocado, 9 jogos, são apenas 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Marcaram 8 gols, sofreram 21. É um time que está sofrendo muitos gols, então a gente tem que tomar cuidado com isso aqui. Melhor das opções, over 1,5. Nos últimos jogos do Bragantino em casa, a gente observa que 2 de 5 bateu,
do Juventude fora, over 1,5 nos últimos 4, contra Botafogo, Flamengo, Inter e Fortaleza. Acredito sim num jogo para pelo menos 2 gols, tá? Bilhete 1,23, 1,22, 1,25 é uma boa opção aí pra gente trabalhar, 1,26 aí, dá pra gente montar um bilhete legal com esse over 1,5, tá? Escanteios, o Bragantino tem uma média de 5,9, o Juventude 4,2. Jogo para canto, mais de 7 no total. Cartões, Bragantino 1,7, Juventude 2,6. Menos de 8 cartões. A média do juiz é de 4,5. A média das equipes não é tão alta. Então, por mais que seja um jogo relevante, principalmente para o Juventude que precisa sair dessa situação, da zona de rebaixamento, eu acho que é para menos 8, tá? Para no máximo 7 cartões aí. Assim eu espero. Fechou? É isso aí que eu, Léo Freitas, indicaria para vocês operarem em pré-live na nossa querida segunda-feira. Tenham cautela e gestão de banco, tá? O que eu sempre falo para vocês. É uma grade de bons jogos, mas juízo e sempre tentem apostar aí com um dinheiro que vocês estão dispostos a perder, porque qualquer cenário pode acontecer. Igual eu falei do jogo do Corinthians e do Galo. 2 escanteios no jogo 0-0 é loucura. Mas imagina o cara, ah não, eu vou botar mais de 2 escanteios pro Galo jogando em casa, pô, é muito fácil bater, tem que sair só 3 escanteios pro Galo. Aí o cara vai lá e toma fumo porque teve apenas 2 escanteios no jogo. O cara atolou, botou o aluguel, botou 10 mil reais lá nessa aposta, deu head, o cara fica frustrado, fica puto, fica enlouquecido, e aí entra um mar de frustração que pra conseguir sair dessa é muito difícil. Então tenham muita cautela e muito juízo. Fechou, rapaziada? Vamos lá pro nosso bilhete pronto aí da nossa querida segunda-feira. A gente vai para mais de 1,5 gols no jogo do Mijalbi. Handicap mais de 1,5 para o Coxa. O Coxa pode ganhar, pode empatar e pode perder por até um gol de diferença por Criciúma que a gente ganha. E menos de 3,5 nesse jogo aí forma um bilhete com odd 1,60. Não tá ruim, hein? Tá uma odd boa pra gente trabalhar e vai ser isso daí. Fechou? Espero ter ajudado vocês. Se gostaram, não esquece, deixa o like que me ajuda muito e se inscreva no canal. Muitos aí assistem o vídeo e não são inscritos. Não custa nada, rapaziada. Me ajuda muito mesmo quem faz isso, tá? Então se inscreva no canal aí. E é nóis. Tamo junto, grande abraço. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, tropa!